Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista de Brasília. Eu sou o pastor, professor Alex Graçano, e vamos continuar estudando os dons espirituais. Hoje nós estudaremos os dons de sinais. Esta é a aula número 15 de 17. Estamos utilizando a revista O Espírito Santo e Você, da editora cristã evangélica. Na semana passada, nós estudamos os 9 dons de serviço, aula ministrada pela irmã Sara Mariano. Estudamos ali palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espíritos, ministério, governo, exortação, contribuição e socorros, dons que são concedidos por Cristo à sua igreja. É sempre importante recordar que os dons espirituais, eles são dados para equipar a igreja a fim de que ela desenvolva o seu ministério até que Jesus Cristo então volte. Paulo diz aos Coríntios, não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Está lá em 1 Coríntios 1, 7. Naquela oportunidade, então, concluiu-se que, do ponto de vista das provisões de Deus, a igreja é completa. Mas, na prática, nós percebemos a existência de algumas deficiências em nossas igrejas. Vimos também que mais importante que conhecer a teoria sobre os dons é adotarmos 2 atitudes práticas. A primeira delas é buscar reconhecer o dom ou os dons que Deus nos concedeu e, em seguida, desenvolvê-los, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para aperfeiçoá-los enquanto nós os usamos. Hoje, então, estudaremos 3 dons de sinais, que, de acordo com a revista, estão ali elencados: dom de cura, dom de línguas e dom de milagres, também conhecido como dom de operação de prodígios e maravilhas. Antes de começarmos então a nossa lição, estaremos orando nesse momento para que Deus então conduza essa aula, fale aos nossos corações e nos dê a sabedoria que precisamos para entender a sua palavra. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia que tem nos concedido de vida. Obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos estudar a Tua palavra. Deus, conduz essa aula segundo a Tua santa vontade, fale aos nossos corações e nos dê, Senhor Deus, sabedoria necessária para compreender aquilo que Tu tens a nos revelar nesta manhã. Nós choramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, hoje estaremos falando sobre os dons de sinais, e como eu disse, são 3. O dom de cura, de línguas e de milagres. O texto bíblico desta aula está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11, versículos 28 a 31, e o capítulo 14 também aí de 1 a 40. Importante que os irmãos leiam também esses textos depois. Leremos aqui o texto áureo que está em 1 Coríntios 12, 31, e 13, de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Paulo aqui nesse texto destaca que o amor realmente é o mais importante para a igreja na sua atividade, mas que os dons também são dados a Deus para que nós possamos cumprir com o nosso ministério até que Ele volte. Falando então dos dons de sinais, milagres e prodígios. Primeiramente, é importante entendermos o que significa milagres. Nós temos algumas definições na teologia e eu vou citar 2 autores. Primeiro, Max Turner, que diz que ele usa esse termo milagres, como se fosse um evento que reúne as seguintes características. Primeira delas, é um evento observável, extraordinário ou surpreendente. Então, nós conseguimos perceber a realização de um milagre e ele realmente é algo extraordinário que nos surpreende.
É um evento que não pode ser explicado de modo racional em termos de capacidades humanas ou outras forças conhecidas no mundo. Ele é percebido como um ato direto de Deus e é habitualmente entendido como tendo um valor simbólico ou sinalizado, ou seja, o milagre ocorre para apontar para Deus, seja como redentor e juiz, como um Deus misericordioso, né? Ele aponta para algo maior do que o próprio milagre realizado. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele define milagre como sendo um gênero menos comum da atividade humana, pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Ora, essa definição ela é bem apropriada porque Wayne Grudem ele leva em conta a providência divina, né? Nós temos um Deus que ele preserva, controla e governa todas as coisas. Ele não está afastado, ausente da criação. Ele está sempre agindo. Então, ele está sempre em atividade. Mas quando nós colocamos aqui um milagre como um gênero menos comum da atividade divina, significa dizer que é uma atividade menos frequente de Deus, né? Ele age todo o tempo, mas existem momentos em que ele age, então, de forma que percebemos aí o seu poder, a sua glória, despertando a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo, do seu próprio poder, da sua misericórdia, do seu amor para com os homens. Então, são manifestações sobrenaturais, são visíveis e são, de certa forma, contrárias às leis da natureza, leis naturais, causando essa admiração e espanto aos homens. Então, essa é a definição, então, de milagres. Os milagres na Nova Aliança, né? Muitos sinais e prodígios Deus operou no Antigo Testamento e eles estão registrados na sua palavra. Né? Esses milagres mostraram ao povo judeu e às nações à sua volta o poder, a majestade do nosso Deus, que o consideram como um Deus único e aquele povo escolhido como um povo especial, que era então protegido e Deus agia em seu favor. No Novo Testamento, os sinais miraculosos de Jesus atestavam que ele provinha de Deus. Né? E isso nós vemos em várias passagens, como por exemplo quando Nicodemos, o fariseu, veio buscar encontrar Jesus à noite, ele mesmo diz em João 3, versículo 2: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Embora a maioria dos fariseus duvidasse que Jesus fazia os sinais por meio de Deus, Nicodemos reconheceu que ele somente por meio de Deus ele poderia operar aqueles sinais. Por isso ele veio ter com Jesus naquele momento. Quando Jesus então transforma a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. E isso está lá no capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 11. Eu vou ler para os irmãos. Naquele momento, então, Jesus é chamado a agir e registra então João. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro milagre de Jesus no seu ministério. E por causa desse milagre, os discípulos creram nele. Pedro também, em Atos 2, capítulo 22, após o Espírito descer no dia de Pentecostes, e ele então fazendo o seu discurso, ele diz, Atos, capítulo 2, versículo 22, Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, Pedro claramente diz que Jesus foi aprovado diante de Deus com milagres, prodígios e sinais.
Então nós vemos que os milagres seguiram o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus, e seguiram então os apóstolos na proclamação do Evangelho e na fundação ali da Igreja de Cristo. Mas por que então Deus age por meio de milagres? Qual a natureza dos milagres e o propósito de Deus para esses sinais? Um dos propósitos dos milagres é certamente autenticar a mensagem do Evangelho. Nós vimos ali, no ministério de Jesus, que isso fazia com que as pessoas reconhecessem que ele provinha de Deus. Também mostrou claro que à medida que o Evangelho ele passou a ser proclamado pelos apóstolos, por aqueles que eram próximos dos apóstolos, que seguiram a Jesus, isso também dava testemunho de que Deus estava com eles e de que aquela mensagem que eles proclamavam era verdadeira. Os dons de sinais, que incluem curas, milagres e línguas, eles não são um fim em si mesmo. O próprio termo sinal indica que eles apontam para uma mensagem ou para o mensageiro que é Cristo. O objetivo principal é sinalizar, demonstrar o poder de Deus e exaltar a sua grandeza, funcionando então como credenciais que confirmam a mensagem do Evangelho. E os sinais estão também sujeitos à soberania de Deus. Deus é soberano e distribui esses dons como lhe apraz, segundo a sua vontade. Ele pode limitar ou ampliar essa capacitação de acordo com o local, a época ou a necessidade específica da sua igreja. E como todo dom espiritual, ele serve para a edificação do corpo de Cristo. Ele não deve ser utilizado para ostentação. Os dons devem visar o bem comum e a edificação da igreja, nunca para promover pessoas ou orgulho de quem os possui. Aqueles que são usados por Deus são meramente instrumentos nas mãos de Deus. A nossa fé, bem como a obediência e submissão ao Senhor, precisam acompanhar o crente que possui uma dessas capacidades, mediante um viver de simplicidade, vivendo unicamente visando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que nós devemos fazer deve ser feito para a glória de Deus. Agora, uma observação, Existem também falsos milagres. Esses falsos milagres podem acontecer. No Antigo Testamento, nós lemos sobre os mágicos lá, os magos de Faraó, que foram capazes de operar alguns falsos milagres, embora logo depois eles tenham sido obrigados a admitir que o poder de Deus era maior, conforme está em Êxodo 8, versículo 19. Então, nos primeiros sinais operados ali por meio de Moisés e Arão, os magos do Egito conseguiram também repetir alguns desses sinais, mas depois eles perceberam que o poder de Deus era maior e eles não conseguiram mais repetir aqueles sinais que foram mostrados ali por Moisés. Simão, o mago da cidade de Samaria, também assombrava as pessoas com suas mágicas. Em Filipos, Paulo encontrou uma moça, escrava, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Mas Paulo repreendeu aquele espírito que dela saiu. Então, isto indica que aqueles que operarão falsos milagres, que também estarão aqui no final dos tempos pelo poder de Satanás, não falarão a verdade, mas pregarão um falso evangelho. E quando estudarmos também o dom de línguas, veremos que muitas pessoas, às vezes, manifestam uma língua estranha, não pelo poder de Deus, mas também por questões até do seu psicológico, elas mesmas provocam esse tipo de manifestação. Isso também pode acontecer. Então, em todo tempo, em relação aos dons espirituais, precisamos ter discernimento do Senhor. Importante também registrar que há um debate sobre a manifestação dos dons espirituais para a nossa época. Existe o que chamamos de um debate cessacionista, ou seja, um debate que gira em torno da cessação ou continuação de dons espirituais extraordinários do Espírito Santo, como línguas, profecias e curas, após a era apostólica. Há uma discussão se esses dons espirituais existem ainda hoje ou se eles cessaram após a era dos apóstolos.
Nós temos então teólogos, denominações que seguem o cessacionismo, né? Argumenta-se que os dons miraculosos, eles serviram temporariamente para autenticar a mensagem dos apóstolos, confirmar a mensagem do evangelho e estabelecer a igreja primitiva. E hoje eles já não seriam mais necessários, então eles teriam cessado. Defensores dessa linha teológica, então, eles apontam passagens como Hebreus, capítulo 2, versos 3 a 4, tentando justificar nessa passagem a cessação desses dons. Eu vou ler para os irmãos, então, Hebreus 2, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz então a palavra do Senhor: Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles por intermédio de sinais. Deus testemunhou feitos portentosos diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Esses teólogos, então, que defendem os cessacionismos, ele entende que houve uma época, então, que Deus, então, proclamou o seu evangelho, primeiro por meio do próprio Senhor Jesus, depois pelo testemunho daqueles que ouviram, e juntamente com eles, pela apresentação, então, por intermédio de sinais, de milagres e dons do Espírito Santo. Mas hoje, como esses sinais, tudo que foi feito, foi registrado na palavra e o cânon bíblico está fechado, acreditam então que não haveria mais necessidade da manifestação desses dons espirituais para a Igreja de Cristo hoje. Também levo em consideração o que está escrito em 1 Coríntios 13, verso 8, quando Paulo, então, vai falar do amor. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Eles entendem, então, que com o fechamento do cânon, com a revelação de Deus já fechada para a igreja, não haveria mais necessidade de nenhum tipo de revelação, nem do exercício desses dons espirituais extraordinários. Embora eles também acreditem que Deus ainda tenha poder e ainda se manifeste de forma eventual para curar e intervir, mas eles negam então que Deus ainda concederia esses dons para pessoas específicas. Em contraposição a esse entendimento, nós temos o continuismo, né, que afirma que todos os dons espirituais continuam disponíveis e necessários para a igreja hoje. Eles se fundamentam, então, aqueles que seguem esta linha teológica, que o Novo Testamento não apresenta uma data de validade para os dons, e realmente não há nenhum tipo de versículo, né, que dê a entender que esses dons haveria cessado após a era dos apóstolos, e que a igreja ainda não atingiu a maturidade espiritual plena descrita nas Escrituras. Os que seguem, então, esse continuismo buscam o exercício ordenado dos dons conforme as orientações paulinas, incentivando a busca por manifestações do Espírito na atualidade. E essa linha que nós temos seguido no estudo dos dons espirituais. Na aula do dia 7 de junho, o professor Tito mesmo falou sobre isso. Nós só estamos detalhando um pouco mais, porque é importante essa matéria, principalmente relacionada a esses dons de sinais. Também existe uma corrente que acredita no continuismo cauteloso, que Deus pode operar dons extraordinários hoje, mas tudo deve ser testado biblicamente. Então, seguindo essa linha do continuismo, nós cremos que Deus continua ainda distribuindo os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas então,
Na história, é importante também que nós conheçamos uma perspectiva histórica da manifestação desses dons espirituais. Sabemos que Deus operava no Antigo Testamento, com sinais, prodígios e maravilhas. Sabemos que Jesus Cristo, no seu ministério, usou de sinais e curou e operou milagres. E os apóstolos e aqueles próximos também ali no início da igreja primitiva. Mas depois desse período, saiba que nós temos realmente registro ainda desses dons ali após a igreja primitiva, após o século I. Né? No século I, na igreja primitiva, não há dúvida da ocorrência da manifestação desses dons. Mas ali também nos pais da igreja, em relação ao segundo século e o terceiro, existem relatos da presença e da manifestação desses dons também. Eles não teriam cessado com a era apostólica. Podemos citar aqui Justino Marte, que viveu ali entre 65 a 100 depois de Cristo, e ele afirma que os dons proféticos continuavam presentes entre os cristãos. Irineu de Lyon, de 130 a 202 depois de Cristo também. Em Contra as Heresias, livro 5º, capítulo 6, ele descreve manifestações e relatos sobre línguas, profecias, curas e milagres, inclusive ressurreições. Tertuliano, quase na mesma época, ali em 155 a 220 depois de Cristo, escreveu que durante um contexto de forte ênfase profética, ele fala de uma irmã da sua comunidade que era favorecida com dons de revelação. Ela recebia visões durante o culto. Ele afirma que essas revelações eram examinadas pela igreja. Mesmo então aceitando manifestações extraordinárias, havia também a preocupação com o discernimento, o exame da igreja e a coerência doutrinária dessas revelações. Mas nem todos os pais da igreja falam desses dons com a mesma intensidade. E podemos perceber que, com o passar dos séculos, especialmente após o século III, IV depois de Cristo, relatos explícitos sobre glossolalia, que é o dom de línguas, curas miraculosas públicas e profecias frequentes, parecem ter se tornado menos comum ou menos centrais na história da Igreja. Isso acabou por ajudar a explicar por que mais tarde surgiram debates sobre a cessação ou continuidade desses dons espirituais. Porque se no início eles eram bem frequentes ali na igreja primitiva, eles foram realmente deixando de ser. Quase que inexistindo relatos ali após ao século IV depois de Cristo. No entanto, a partir do século XX, iniciou-se um movimento pentecostal. A partir dos anos 1900, avivamentos pentecostais ganharam força nos Estados Unidos e na Europa. Podemos citar ali a Escola Bíblica de Topeka, em 1901, e o Avivamento da Rua Azusa, muito conhecido, em 1906, em que a glossolalia, o dom de línguas, era bem presente nas reuniões. Nas décadas de 50 e 60, 1950 e 1960, essa mesma experiência começou a espalhar para outras denominações cristãs históricas e, posteriormente, também para a Igreja Católica em seu movimento carismático. Hoje temos essas manifestações em diversas denominações pentecostais e neopentecostais. Embora seja necessário discernimento e sabedoria para reconhecer a legitimidade dessas manifestações, não podemos fechar os olhos a essas evidências que nós vemos da manifestação de dons, de curas que Deus opera ainda hoje em nosso meio. Mesmo em denominações tradicionais como a Batista, nós temos relato de irmãos que apresentam, que já manifestaram o dom de línguas, que já foram instrumentos de Deus usados para curar pessoas. Inclusive, já vimos casos de expulsão de demônios também, que é uma forma de operação também de milagre do nosso Deus. Passando então essa parte introdutória do nosso estudo, vamos entrar especificamente nos dons que nós temos a estudar. O primeiro deles é o dom de curar. E o registro dele principal está ali em 1 Coríntios 12, nos versículos 9 e 28. Versículo 9, então, Paulo diz: a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar.
no versículo 28, mais uma vez, Paulo lista esse dom de curar. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então está claro que o Espírito Santo concede dons de curar à sua igreja, como uma forma de manifestação do poder de Deus. Inicialmente, é bom que a gente entenda que a doença física, ela surge como uma consequência da queda de Adão, como consequência do pecado. Então, a enfermidade e doença são parte do produto da maldição após a queda, que acabam levando à morte física. Mas então, o dom de curar é uma forma que Deus exerce também sua misericórdia. E ele é exercido para restituir, para devolver ou conceder saúde física, emocional ou espiritual a uma pessoa pelo poder de Deus. Assim como outros dons espirituais, a cura, ela tem vários propósitos. Ela serve como um sinal para autenticar a mensagem do Evangelho e mostra que é chegado o reino de Deus, porque ali mostra o poder de Deus e como ele pode transformar vidas também através de uma cura física. Ela também traz conforto e saúde aos doentes, e assim demonstra o atributo divino da misericórdia de Deus para com os que sofrem. Também capacita pessoas para o serviço, ao remover impedimentos ao ministério. E nós podemos ouvir vários relatos de missionários que tiveram em curas oportunidade ali por meio de uma cura em alguém, de uma comunidade em que antes havia um impedimento, conseguiu uma abertura para a proclamação do Evangelho por meio dessa cura. As pessoas vendo o poder de Deus, isso testifica que aquilo que ele proclama realmente é verdadeiro. A cura também provê oportunidade para que Deus seja glorificado, à medida que as pessoas veem provas materiais de seu amor, da sua bondade, do seu poder, da sua sabedoria e da sua presença. Esse dom contribui para exaltar a grandeza de Deus. E nós temos relatos no Antigo Testamento sobre o dom de curar, né? Nós vimos ali Naamã foi curado de uma lepra, e também temos a cura do rei Ezequias, que ele recebeu mais 15 anos de vida ali, por meio da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Importante mencionar também que existe uma ligação muito íntima e estreita entre os dons de curar, assim como o dom de milagres, em relação ao dom de fé, né? O dom da fé precede esses dons na lista de Paulo. O papel da fé na cura é crucial e se manifesta de várias maneiras. Ocasionalmente, a fé da pessoa que necessita de uma cura é instrumental, ou seja, é usada por Deus para curar, como a gente vê ali em Mateus 9, 22, quando Jesus cura a mulher que tinha aquele fluxo de sangue, aquela doença por 12 anos. E quando ela então toca as vestes de Jesus, naquele ato ali de coragem, de ousadia, Jesus então vira para ela e diz: Anime-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Agora, existem outros momentos que a fé de um amigo ou membro de uma família serve de instrumento, e a gente tem relatos nos evangelhos sobre isso. Né? O filho ali do centurião romano, nós temos aqueles amigos que levaram um paralítico à presença de Jesus, porque reconheciam que só Jesus poderia curá-lo daquela enfermidade. Então, às vezes, o foco está na fé da pessoa que ora também por aquele que precisa de cura. E em certas ocasiões, aparentemente, a fé não desempenha qualquer papel na cura. E nós temos o exemplo do paralítico ali que ficava no tanque de Betesda esperando pela cura. E quando Jesus fala com ele, ele não reconhece ainda que Jesus seria aquele que seria capaz de curá-lo. A ajuda que ele queria
Era a ajuda de alguém que pudesse colocá-lo ali dentro daquele tanque, quando aquela água, que acreditava-se que era movimentada por anjos, e a primeira pessoa, ao entrar naquelas águas, seria curada, era para isso que ele queria ajuda. Mas então, Cristo vai e cura, sem que ele tenha apresentado, naquele momento, fé no poder de Deus por meio de Jesus Cristo. O ponto é, então, que em algumas ocasiões, né, e nós temos registro bíblico sobre isso, Deus cura simplesmente por um ato soberano da sua vontade, e não relacionado a algo que está em nós. Na grande maioria dos casos, porém, Jesus curava as pessoas devido à fé de alguém. A cura, quando e onde quer que ela tenha ocorrido, ela não está sujeita à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Ninguém, nem mesmo Paulo, podia curar todas as doenças sempre. Isso a gente percebe no texto bíblico. Então, o fato da cura ser uma expressão da misericórdia de Deus, então significa que ela não deve ser vista como um direito, como às vezes ela é propagada por algumas denominações cristãs. Como se você tivesse direito, como se você decretasse a cura e Deus fosse obrigado, então, a obedecer. Mas não. Precisamos realmente ter fé para a cura. Mas há uma diferença entre a fé na misericórdia divina e a presunção que temos que isso seria um suposto direito, e Deus estaria então obrigado a curar quando nós realmente quiséssemos. Então, um dos obstáculos principais para compreendermos melhor, adequadamente, esse dom de cura é pressupor erroneamente, né, de forma equivocada, que se alguém pode curar, ele sempre poderá curar. Então, nós vemos exemplos bíblicos de que, mesmo aqueles que operavam milagres, que exerciam a cura, nem sempre eles curaram pessoas que estavam doentes próximos a ele. Né? Nós temos o exemplo ali de Epafrodito, que está em Filipenses. Ele esteve doente à beira da morte. Ele se recupera, mas nós não vemos no texto bíblico registro de uma cura extraordinária que tenha sido realmente ministrada sobre ele. Nós temos o exemplo de Timóteo, que sofria de dores, né, estomacais, e Paulo, então, não curando, ele não sendo curado, então, de forma sobrenatural, ele foi aconselhado a usar água junto com vinho para tratar dessas dores. Também ali na carta a Timóteo, nós temos o exemplo de Trófimo, né, 2 Timóteo 4:20, que também esteve doente, Paulo deixa ele doente, esteve com ele, e ao deixá-lo ele continuava doente, então naquele momento ele não foi curado. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele menciona um espinho na carne. É algo que nós não sabemos exatamente o que significa, mas que Deus, então, mesmo após pedido do próprio apóstolo Paulo, ele não é curado desse espinho na carne. Então é necessário ter discernimento espiritual para que, ao ter contato com alguém doente, enfermo, também tenhamos a orientação de Deus para orarmos para a realização da cura, sabendo que depende do Senhor, da vontade de Deus, para curar ou não aquela pessoa. Deus é soberano. E sempre o mérito é exclusivamente do Senhor. Não deve servir para exaltação de pessoas ou de igrejas, mas apenas como um dos recursos oferecidos por Deus para a edificação e suprimento do seu povo. Seguindo, então, os dons de sinais, nós temos o dom de línguas, também chamado de glossolalia. É um dom que tem sido, né, objeto de polêmica, de discussões teológicas durante muito tempo, mas ele é a capacidade especial concedida por Deus para falar uma língua diferente da habitual. Nós vamos adotar essa definição porque ela se encaixa ali, e nós vamos desenvolver os dois tipos de dons de línguas que existem, né, nos exemplos bíblicos. Né, uma língua diferente daquela que a pessoa está habitualmente acostumada a falar. Deus, então, capacita essa pessoa. O fenômeno de falar em línguas, interessante, é que ele é exclusivo da era da Nova Aliança, está ali no Novo Testamento. E podemos observar que existem duas formas da prática desse dom. Né? No dia de Pentecostes,
Os crentes, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles se expressaram em outras línguas, que eram idiomas falados por povos que estavam em Jerusalém para a festa dos judeus. Já na cidade de Corinto, Paulo, então, vai tratar com aquela igreja e nós vemos que os crentes falavam em línguas estranhas, que nos parece que não eram conhecidas por nenhum povo ou tribo do mundo. Em Pentecostes, em Atos capítulo 2, os discípulos falaram idiomas compreensíveis. Então, pessoas de várias nações ouviam em sua própria língua aquilo que era falado. Eles glorificavam a Deus. Isso mostra que ali naquele momento havia inteligibilidade, as pessoas compreendiam o que estava sendo falado. Havia comunicação, uma mensagem era comunicada e havia proclamação do evangelho. Na prática, então, na igreja de Corinto, Paulo trata de línguas que exigiam interpretação, porque sem interpretação, o exercício daquele dom não edificava a igreja, não comunicava uma mensagem e acabava gerando, então, confusão no culto. Paulo, então, exorta que não se deve dar nenhum discurso em línguas no culto público se não houver quem o interprete. É necessário que haja interpretação para que se saiba o que está falando e assim haver edificação. Paulo, então, ali no 1 Coríntios, capítulo 14, ele vai estabelecer uma ordem. No máximo 2 ou 3 pessoas no culto poderiam falar em línguas e uma de cada vez, e com a presença de um intérprete. Falar em línguas, então, é visto como um discurso dirigido a Deus, ou seja, uma adoração, louvor a Deus, diferente do dom de profecia, que com frequência é uma mensagem pronunciada por Deus para o homem, para as pessoas na igreja. Por isso que Paulo diz que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 14, versículo 2. E se não estiver presente o intérprete no culto, Paulo diz que o indivíduo com dom de línguas deve ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a pessoa tem controle para se calar naquele momento, não é algo que toma os sentidos, que deixa a pessoa ali, de certa forma, em êxtase, como a gente às vezes percebe nos dias atuais. De modo semelhante, ele diz que falar em línguas sem interpretação não se transmite nenhum significado. É como se fosse estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. 1 Coríntios 14, versículo 11. Paulo também fala sobre orar com o Espírito, uma outra manifestação assim do dom de línguas. Seria orar com o Espírito e não com a mente. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois, diz Paulo? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Percebemos então que é importante, necessário que haja interpretação para que se conheça o significado daquilo que está sendo manifestado durante aquele dom de línguas. Podemos citar algumas características do dom de línguas. Primeiro, línguas com interpretação serve para edificação para a igreja, conforme 1 Coríntios 14, 5. E Paulo ainda diz que quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, o exercício do dom de línguas, ele precisa da interpretação para edificar a igreja. Paulo também vai dizer que nem todos falam em línguas. Assim como nem todos os cristãos são apóstolos, nem todos são profetas ou mestres, nem todos possuem dons de cura, assim também nem todos falam em outras línguas. Paulo indica isso claramente ali na 1 Coríntios 12, 30, quando ele faz uma série de perguntas. Todas elas pressupõem que a resposta seja não, e inclui a pergunta: falam todos em outras línguas? A resposta esperada é não. Embora seja um dom concedido pelo Espírito Santo, seja importante, nem todos falam em outras línguas. E aqui é importante, então, uma nota.
né? Existem algumas denominações, algumas igrejas que ensinam que quem não fala em línguas não foi batizado no Espírito Santo. Mas isso é algo que não encontra base sólida nas Escrituras. O movimento pentecostal moderno, ele nasceu com esse entendimento da segunda bênção, de que uma evidência do batismo no Espírito Santo seria o falar em línguas. Mas isso não há um fundamento bíblico consistente para essa afirmação. Nós sabemos que todo salvo possui o Espírito Santo, conforme lemos em Romanos 8:9, né? Quem está em Cristo é habitado pelo Espírito Santo. Também em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, lemos que o crente é selado com o Espírito Santo ao crer. Portanto, o dom de línguas, o falar em línguas, não seria uma prova obrigatória de espiritualidade ou de um novo nascimento ou do batismo com o Espírito Santo. Ele é um dom, um sinal, né, um dom de sinais dado por Deus, como os outros, para a edificação da igreja. E por isso ele deve ser interpretado. Hoje é muito comum vermos pessoas apresentando, manifestando o dom de línguas, mas realmente não há uma interpretação e seriam línguas incompreendidas que a própria pessoa não conhece e não sabe aquilo que ela está falando naquele momento. Por isso, não deveria haver a manifestação num culto público. É isso que a Escritura nos ensina. Prosseguindo, então, em relação aos dons de sinais, nós temos o dom de milagres, ou o dom de operar maravilhas, prodígios, que também é uma capacidade especial dada pelo Senhor a alguns crentes para realizar feitos sobrenaturais. Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus que transcendem as leis naturais. Nós já vimos isso logo na parte introdutória desta aula. E Paulo, então, logo após ele citar alguns dons de apóstolos, profetas e mestre, Paulo diz: depois, operadores de milagres. Isso está lá em 1 Coríntios 12, versículo 28. Ainda que muitos dos milagres vistos no Novo Testamento fossem especialmente milagres de cura, Paulo aqui alista a cura como um dom diferente, né, distinto. Nesse contexto, então, ele tem em vista algo diferente da cura física. O dom de milagres ou de poderes provavelmente se refere a demonstrações do poder sobrenatural que não incluem a cura física, sendo esta um dom diferente, embora também tenha essa natureza miraculosa. O termo, então, ele pode estar se referindo a qualquer tipo de atividade em que seja evidenciado o grande poder de Deus. Isso pode incluir respostas a orações por livramento de perigos físicos, como no caso dos apóstolos, que foram libertos ali da prisão enquanto a igreja orava por eles, ou atos poderosos de julgamento contra inimigos do evangelho, ou contra os que precisam de disciplina dentro da igreja. Então nós vemos ali em Atos 5, quando Ananias e Safira, um casal, eles resolvem mentir ao Espírito Santo sobre o valor que haviam vendido a sua propriedade, e eles então caem mortos ali diante da igreja. Vemos Deus então operando esse milagre ali diante da igreja num ato de disciplina, que serviria também de exemplo para a igreja que estava ali bem no início da sua formação. Também como proteção miraculosa de ferimentos. Lembramos ali do apóstolo Paulo, quando ele então é picado por uma víbora, em Atos, capítulo 28, no versículos 3 a 6. E ele é protegido então por Deus, e nenhum mal o atinge. E atos também de poder espiritual, como aqueles que podemos ver quando há expulsão de demônios. Também estaria incluído aqui no dom de milagres, de operar milagres, prodígios, em nome do Senhor. Também, tal como a cura física, precisa ser discernimento para entender quando Deus quer ou não operar estes sinais, né? Muitos sinais, milagres foram operados ali no Antigo Testamento, nós temos vários exemplos bíblicos. Moisés usou uma vara para abrir o Mar Vermelho, seguindo ali a ordem de Deus, direta de Deus. Elias, que orou para cair chuva do céu após um longo período de seca.
Josué orou para que o sol parasse. E a igreja primitiva, como nós já falamos, num culto de oração, em momento de oração por Pedro, viu que a sua libertação da prisão. Também Paulo, naquele momento de louvor em que um terremoto abriu os cárceres. Todos esses acontecimentos, eles fogem à ordem natural das coisas. Nós também vimos Jesus em seu ministério, quando ele anda por sobre o mar, também quando ele ordena, né, para que o vento cessasse e a tempestade também parasse. Então nós vemos a operação de milagres e prodígios, e esses sinais também acompanharam os que creram, os que criam em Jesus Cristo. Mas esses sinais servem então também para a edificação e suprimento dos filhos de Deus, e eles ocorrem segundo a soberania de Deus, não a vontade do povo de Deus, não a vontade daquele que Deus permite ser instrumento. Então nós já vamos chegando aqui ao final dessa lição. Já falamos sobre os 3 dons de sinais, recapitulando então o dom de cura, o dom de línguas, e terminamos agora o dom de milagres, de operar prodígios, milagres, em nome do Senhor Jesus, mostrando todo o seu grande poder. É sempre bom que nós relembremos aqui que os dons espirituais são expressões da graça de Deus, né, do próprio termo ali em grego, carismas, né, concedidos soberanamente pelo Espírito Santo. E esses sinais, os dons de sinais existem para glorificar a Deus, edificar a igreja e confirmar a mensagem do Evangelho. Nunca para exaltar pessoas, criar castas espirituais, ou seja, criar divisões na igreja, considerando alguns como de nível espiritual superior aos demais, nem medir a santidade daqueles que exercem esses dons. O exercício dos dons não está ligado à santidade da pessoa, mas para que sejam usados, são apenas instrumentos, servos do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Além disso, o exercício dos dons deve estar fundamentado no amor, que é o caminho mais excelente, garantindo que a sua prática não seja voltada à autopromoção, mas à edificação mútua e à glorificação de Deus. Esse estudo, mais uma vez, destaca que o exercício desses dons deve ser acompanhado por um viver de simplicidade e de submissão à vontade de Deus. Devemos ser sempre inteiramente confiantes na soberania de Deus para realizar os sinais, quando Ele quer, e seguir as determinações bíblicas de ordem e decência no exercício dos dons. Gostaria então de encerrar esse estudo lembrando das palavras de João Batista, registradas ali no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, em que ele diz, quando indagado, questionado sobre Jesus Cristo: importa que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser, então, o discernimento necessário que as pessoas devem ter no exercício desses dons. Que Jesus Cristo cresça, que o Evangelho seja proclamado, que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo através da nossa mensagem e daqueles que são usados por Deus no exercício desses dons. Importa que Jesus Cristo cresça e que nós diminuamos. Essa é a mensagem que deve estar sempre em nossos corações, em nossas mentes, quando no exercício dos dons que Deus, o Espírito Santo, tem nos concedido. Amém? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, sempre para o exercício dos dons espirituais, visando então a edificação do corpo de Cristo, a proclamação do Evangelho, e que eles sejam exercidos realmente na forma como a Bíblia determina, com toda a ordem e decência. Oremos então. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque podemos, Pai, estudar a tua palavra, aprender mais de ti, Deus. Obrigado pelos ensinamentos, que possamos em nossas vidas aplicar esses ensinamentos a cada dia, no nosso viver diário,
e que possamos ser testemunhas e buscar também com zelo os dons espirituais que tu tens reservados à tua igreja, Pai. Cremos na capacitação sobrenatural que teu Santo Espírito concede e que possamos ser instrumentos usados por ti para abençoar vidas e testemunhar do Evangelho, levando pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Continua nos abençoando nesse domingo, que tudo o que façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós choramos no nome santo de Jesus. Amém.